Deus querido, por aqui está o missionário Wagner de Jesus, de São Luís do Maranhão, para trazer a terceira mensagem de hoje, sobre o termo usado por Jesus em Mateus 16, 19, quando ele diz para seus discípulos: eu te dou a chave do reino dos céus, tudo que tu ligar na terra está ligado no céu. Então aqui está dizendo que o projeto da igreja é pregar a palavra para outros, para que outros estejam ligados a Deus, através de tudo o que aqueles pregadores estão ensinando. Tudo que for a verdade bíblica que os pregadores estão ensinando é a verdade que vai ligar a Deus. Você já tem o segundo e o primeiro vídeo que estão aí no YouTube desse tema de hoje. Nós vamos voltar amanhã para falar sobre batalha espiritual, porque existe uma batalha muito grande, irmão, do demônio contra os seres humanos, inventando religiões, inventando que você não precisa obedecer a Deus, ser fiel a Deus, para poder estar ligado a Ele. Então tem muitas pregações diabólicas que estão mentindo para as pessoas, dizendo que todas as que já estão na terra, basta estar em alguma religião ou dizer apenas: Deus está em mim, eu estou com Ele, Ele está comigo, e só isso já garante que, se a gente morrer, vai morar no céu. Isso é uma mentira. Quero ler agora nesse terceiro vídeo, vamos ver se a gente grava outros vídeos ainda com esse tema hoje, que amanhã vamos mudar. O tema vai ser 1 João 3,10, onde diz: essa é a diferença entre filhos de Deus e filhos do diabo. Tem que ter diferença no comportamento. Vai ser o tema de amanhã. Então bora aqui para esse tema de hoje, desse terceiro vídeo. Eu quero ler 2 Coríntios 6,14 ao 18. Se lê assim, ó. Aqui é Paulo falando para uma igreja. Ele escreveu, o apóstolo Paulo. Ele diz: não vos prendais a um jugo desigual com os infiéis, porque que sociedade tem a justiça com a injustiça? Que comunhão tem a luz com as trevas? Que concórdia há entre Cristo e Belial? Que parte tem o fiel com o infiel? Que consenso tem o templo de Deus com os ídolos? Porque vós sois o templo do Deus vivente. Como Deus disse: neles habitarei, entre eles andarei, e eu serei o seu Deus, eles serão o meu povo. Serão. Olha aqui o projeto futuro. Serão. Não é agora não. Agora o idólatra não é povo. Quem anda na treva não é povo de Deus. Quem anda com Belial e não somente com Cristo não é povo de Deus. Isso que ele está dizendo aqui, ó. Minha tradução Ferreira de Almeida, revista e corrigida, está mais perto do original. Então ele diz, verso 16: que consenso tem o templo de Deus com os ídolos? O templo é o corpo humano, que vai receber o Espírito Santo, onde o próprio Deus vai habitar. Ele está comparando o corpo do cristão, o coração do cristão, com o corpo, com o coração do ímpio, com as maldades do ímpio, com as máscaras de religião, com os vícios dos ímpios, com os ídolos dos ímpios, com as trevas que vive o ímpio, com agora o que eu sou como cristão. Eu era uma coisa, agora eu sou outra. Então eu não posso agora ser igual mais. É isso que ele está dizendo. Aí, verso 17 diz: pelo que sai do meio deles. 1 Coríntios 6, 17. Sai do meio deles e apartai-vos, diz o Senhor, e não toque nada imundo, e eu vos receberei. Irmão, isso aqui é igualzinho um homem que vai se casar com uma mulher. Vamos imaginar que ele se apaixonou tanto por uma mulher, como existe uma história na Bíblia de um homem chamado Salmão, que está lá no Antigo Testamento,
que ele se casou com uma prostituta chamada Raabe, que depois esse Salmão e essa prostituta Raabe está lá na árvore genealógica de Jesus, ou melhor, ela e ele geraram filhos, os filhos geraram neto, bisneto, etc. E Jesus nasceu da família de Davi como homem, e Davi nasceu da família genealógica dessa Raabe com esse Salmão. Então, o que ocorre? Essa mulher é uma prostituta. Antes ela vivia numa cidade chamada Jericó, muito prostituta ela, coitada. Mas um dia ela soube que existia um povo de Deus, que era um povo que aceitava tudo, que é tudo, qualquer lixo que o mundo diz não presta, isso aí mata, joga fora. Ela se sentia desvalorizada, porque ela disse: eu vou para o meio desse povo, porque ele vai me aceitar. Chegou lá, o que ela fez? O povo de Deus aceitou. Na época o profeta era Moisés, o pastor era Moisés. Tinha muitos homens de guerra que andavam com Moisés, líderes de Israel. Um deles era o Salmão se apaixonou por ela, mas daí para frente nunca mais essa mulher foi prostituta. Desde o dia que ela abandonou aquela vida da cidade onde ela morava, ela decidiu sair da cidade para viver em Israel. Já tinha cortado o vínculo com a prostituição, com a vida velha, porque ela diz: agora eu vou para esse povo e ali eu vou viver para esse Deus, esse Deus misericordioso, que me aceita, não vai me rejeitar se eu não quiser mais ser prostituta. Então chegou lá, irmãos, ela não era mais a prostituta, é o mesmo nome, Raabe, mas não é mais a prostituta, abandonou seu pecado, e ali Deus fez algo lindo, causou o vínculo dela, pois amou um homem chamado Salmão para casar com ela, e eles se amaram para sempre. Nunca mais ela foi prostituta, deixou o nome na história. Israel até hoje, em qualquer lugar você chega em Israel, pergunta se um dia houve um homem e uma mulher que foram líderes da árvore genealógica do rei Davi, que até hoje é conhecida em Israel também. Pergunte se não existia um homem chamado Salmão com uma ex-prostituta chamada Raabe. É assim que Deus quer. Qualquer um que vier, Ele aceita, mas tem que largar o mal. Aqui está dizendo, meu amado irmão, que se você não larga o mal, você fica separado. Nunca tu tem relacionamento com Ele. Cuidado você que está sendo convidado para algum tipo de igreja que não ensina que você tem que ser separado do mal, ou então você morre separado de Deus para sempre. Por que o Apocalipse 21:8 diz que existe a segunda morte no lago de fogo? Porque a palavra de Deus diz: o salário do pecado é a morte. Romanos 6:23. O que é a morte? Me separei, eu estou morto, eu estou sem Deus. Eu quero viver minha vida separada, independente de qualquer coisa que Deus me ensinar. Não quero, rejeito. Então matei o vínculo meu com Deus. É isso que esse capítulo 6 de 2 Coríntios 14 ao 18 diz: sai deles, larga tudo imundo. O mundo está imundo, irmão, na visão de Deus. Tanto que o homem, quando ele é desviado, melhor, ele larga a Deus e volta para o pecado. A Bíblia chama ele de uma porca lavada que voltou a rolar na lama. 2 Pedro 2:22.
coração verão a Deus. Mateus 5:8. Somente a pureza, dizer: Deus me lava, me limpa, não quero mais isso, tira de mim tudo que não te agrada. Aí Deus vem habitar em mim, nós vamos andar juntos agora, Ele vai me dirigir, vai me ensinar. Por isso Jesus disse: se tu não te converteres, não te tornares como uma criança, de modo nenhum tu pode entrar no reino de Deus. Mateus 18:3. Então, por causa do procedimento que a gente agora, depois que decide fazer parte do povo de Deus, esse procedimento precisa ser diferente, precisa ser igual. Uma virgem que vai se casar, ou melhor, se ela foi uma prostituta, ela não vai mais ser. Ela vai ser exclusiva agora daquele marido. Em qualquer vínculo de casamento tem que ser assim. O marido não pode ter prostitutas lá fora, então aquele casamento está se deteriorando e vai já ser destruído, vai ter o divórcio. Divórcio que é separação. Nós vamos estudar aqui Jeremias 3, 6 e diante, quando Deus disse: eu me divorciei de vocês, Israel, não quero mais andar com vocês, a partir de agora, tchau. Está aí a carta de divórcio, assim que é a expressão que Deus fala no livro de Jeremias, carta de divórcio, eu que estou dando para vocês, ó. Ele compara Israel ali como uma mulher prostituta, que se prostituiu com um ídolo, mas vai ser outro vídeo ainda hoje aqui, tá bom? Para você ver que nem todo mundo tem vínculo com Deus, nem todo mundo está ligado a Ele, nem todo mundo Deus quer ligação com Ele, porque quer continuar na imundície. Deus quer, se Ele abandonar a imundície, se Ele largar o que o mundo ensina, que o diabo colocou no mundo, que é só para se separar de Deus, os vícios, as prostituições, religião falsa, heresia ensinada na igreja, tanta bandidagem que tem no mundo foi que o diabo colocou. Isso nós vamos estudar amanhã no tema batalha espiritual, a diferença entre filho de Deus e filho do diabo. Tem que ter a diferença. 1 João 3,10. Então, meus irmãos, eu volto para o texto. O Paulo diz para a igreja: não te prende a um jugo desigual com os infiéis, segundo Coríntios 6,14. Todo pregador, irmão, para ligar as pessoas a Deus, ele tem que falar isso. Os infiéis é um grupo de pessoas, e os fiéis é um outro grupo. São dois grupos que existem dentro da igreja ou no mundo. Tem dois grupos, sempre vai ter na igreja e no mundo, que é os fiéis e os infiéis. Infiel é aquele que não tem nada de fidelidade a Deus. Deus fala, ele não atende. Ou então tem coisa da Bíblia que ele quer fazer, outra ele não quer. Ele é infiel. Na área da finança, por exemplo, a maioria dos cristãos são atacados financeiramente pelo diabo, porque é infiel na área financeira. Como que uma igreja vai pagar a conta de luz? Como que a igreja vai pagar um ministro, que a Bíblia diz que o ministro tem que abandonar tudo para servir só o trabalho da igreja? Quem que vai ajudar? Como diz Gálatas 6, verso 6, Paulo diz: aquele que é instruído na palavra, reparta de todos os seus bens com aquele que o instrui. Então a igreja primitiva, ela era ajudadora dos seus líderes, porque eles abandonavam tudo. Se eles tinham um filho, como que eles iam sustentar se eles abandonaram tudo para viver o evangelho? Onde Deus queria tirar esse dinheiro? Dos membros que estavam vindo, dos discípulos, da igreja. Então a fidelidade não é só na área financeira. Tem um monte de coisa que o ímpio faz, que tu, cristão, nunca é para fazer. Ou então tu perde o vínculo, tu não tem um vínculo, tu está fora do vínculo
Efésios 6, 14, quer dizer, as trevas e a comunhão com Deus não pode ter. Se eu sou infiel, eu estou nas trevas, eu estou fora da comunhão com Deus, eu estou igual ao diabo. Amanhã vamos estudar sobre essa questão, tá bom? Isso é uma batalha espiritual contra você. Satanás fica dizendo, não seja fiel, seja um ímpio igual ao mundo, que você fala de amor, mas não quer conhecer a verdade, não quer viver a verdade, não quer orar para Deus te revelar se tu está separado ou unido a Ele pela fidelidade. Na Bíblia diz, ser fiel até a morte, eu te darei a coroa da vida. Apocalipse 3:10 em diante. Envie essa mensagem para alguém, depois voltaremos para a quarta mensagem de hoje. As 3 já estão aí no YouTube. Ponto. Nunca te esquece, somente a verdade nos libertará. Envie essa mensagem para alguém, seja membro desse canal, amém? Ative o sininho aí para quando chegar uma nova mensagem, aí você ser avisado, amém? O YouTube vai te avisar, glória a Deus, amém? Ore por mim, estou orando por você. Somente a verdade nos libertará.